Boa noite, gente. Eu vou começar a live. Acredito que pelo atraso as pessoas vão entrar um pouco depois e vai ficar salva também. Meu nome é Alichelle, eu coordeno o grupo de estudos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Também atuo na OAB como vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, mas hoje eu estou aqui como cidadã, mais do que como qualquer outra coisa. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, né, já refutando qualquer comentário que venha a surgir, eu não tenho nenhuma pretensão política com o que eu estou fazendo aqui. Eu sou uma estudiosa sobre pobreza, sobre saúde, sobre educação, sobre direitos que qualquer um de nós deveríamos ter e que o nosso Estado prevê constitucionalmente e através de tratados de direitos humanos. Há um bom tempo eu venho acompanhando a situação política do Brasil, especificamente a situação política do meu estado, Amazonas. Por ser um estado muito rico, ele representa quase a história do que a gente tem no Brasil. É um estado extremamente rico, um estado com pessoas trabalhadoras, um estado que tem uma grande rotatividade financeira, mas é um estado que tem um dos maiores índices de pobreza, de mortalidade infantil, e hoje, com esse cenário de pandemia, é o estado que está com a visibilidade internacional em relação ao aspecto da saúde pública. Esse aspecto da saúde pública, ele não começou nesta gestão, isso é muito importante registrar. Nós já tivemos um governador impeachmentado, no qual foi constatado o envolvimento num esquema de corrupção muito grave que envolvia a saúde pública, que foi sucateada durante a gestão dele, e mais tarde também com relação à segurança pública. E a partir desse momento, a gente teve um déficit na saúde que só se agravou com o passar do tempo. Por que chegamos nisso hoje, né? Chegamos nisso hoje porque a saúde foi sendo sempre sucateada. Eu trabalhei na comissão de licitação do Estado, então eu sei como funciona a questão da dispensa de licitação, e eu trabalhava especificamente com a área da saúde, e por isso eu me especializei em acompanhar essa área. O que acontece é que nós temos uma má gestão. Nós temos pessoas colocadas nas secretarias que muitas vezes não têm condição intelectual de acompanhar tudo que é colocado em termos de saúde para que seja feita a melhor destinação para a população. Então a gente tem um problema de administração pública e temos um problema de qualificação dos agentes públicos ligados à saúde. Não são todos, isso a gente tem que registrar. Há muitos profissionais altamente gabaritados que gerenciaram, tentaram reverter crises que já eram crises anunciadas. Para vocês terem uma ideia, há 3 anos atrás, nós não tínhamos seringa nas unidades básicas de saúde, nas UBSs. E a seringa, que é um item básico utilizado por qualquer hospital, ela foi feita através de dispensa de licitação pela urgência. Como que se chega ao ponto de se zerar um estoque de seringa em uma UBS, em 2, 3, 10, até se chegar a um hospital a nível do 28 de agosto, que é um dos maiores hospitais que nós temos aqui na capital, que é Manaus. Então, a partir dessa informação, eu quero falar sobre algumas coisas antes de chegar no ponto chave desse diálogo, que é explicar para vocês o que eu tentei fazer, não só eu, mas várias pessoas que eu vou citar aqui, para a gente tentar resolver dentro da nossa capacidade, como advogados, como pessoas que entendem da área, como litigantes, o que a gente podia fazer para reverter, ou pelo menos tentar diminuir ou ajudar na situação. Muitos amigos, muitos ex-alunos, que eu aplaudo aqui a iniciativa, criaram grupos para tentar gerenciar os insumos, principalmente de oxigênio nessas unidades. E foram graças a eles que mais pessoas não morreram. Foram graças a eles que aquele número de mais de 200 pessoas mortas num dia por Covid não ultrapassou, né, uma estatística que já
já é histórica no nosso estado, porque já morreram mais pessoas nesse período do que morreu o ano inteiro de Covid. Bom, então dito isso, vamos pro mérito da questão, né? Primeira situação daqui do estado do Amazonas foi, o primeiro erro é que nós tivemos um vice-governador que foi colocado como secretário de saúde, né? Não sei qual foi a articulação política para isso, mas ele se colocou como secretário de saúde e fez a sua gestão sem se preocupar com a saúde, porque desde aquela época continuavam faltando os insumos da época que eu trabalhei na secretaria, na comissão de licitação do estado. E essas denúncias, elas continuavam ocorrendo. Isso vocês podem baixar em qualquer busca pelo Google, pelas notícias que foram veiculadas sobre a crise na saúde do estado muito antes da pandemia. Houve então uma possível, né, eu digo possível porque tudo é possível, ruptura entre o vice-governador e o atual governador do estado, que, diga-se de passagem, não tinha nenhuma experiência em administração pública. Isso porque ele era apresentador, como todos sabem, né? Ele era apresentador de um programa sensacionalista ao meio-dia, que inclusive expunha várias situações vexatórias, pessoas, né? E se indicava ali como sendo uma pessoa que estava buscando por justiça. Mas tudo bem. Estava lá exercendo o direito dele à imprensa, né? O direito de imprensa qualquer um pode exercer. Jornalismo não é exigido, né, que se tenha diploma aqui no nosso país e também no sistema interamericano, que é o do qual a gente faz parte. Mas tudo bem. Após essa ruptura, o sistema começou a entrar em colapso e a gente veio com a pandemia, que foi uma sucessão de erros. Primeiro com o kit, né, o kit preventivo, que não era chamado assim, mas uma campanha encabeçada pelo governo federal para a utilização de cloroquina, mais tarde hidroxicloroquina e depois ivermectina, que eram drogas que não se tinha comprovação nenhuma sobre sua eficácia em relação ao vírus. O governador daqui nunca decretou lockdown. Ele decretou o fechamento de alguns serviços e sempre que pressionado, né, pelo comércio, e diga-se de passagem, temos uma empresa que sustenta o governo do estado e essa empresa é pressionada pelo comércio, ele voltava sempre atrás e flexibilizava. Chegou-se ao ponto absurdo de se criar uma ideia de imunidade de rebanho aqui no estado do Amazonas. E não só de se veicular isso a nível internacional, mas pelos áudios vazados pela Secretaria de Saúde, nós tivemos uma adulteração da quantidade de transmissão de vírus, de Covid, né? Então os dados foram alterados. Isso foi objeto de uma ação da Polícia Federal, que prendeu a secretária de Saúde e outras pessoas, outros agentes, e não chegou a prender o governador, mas apreendeu os seus bens, como celulares, computadores, e essa ação está tramitando, essa investigação está tramitando na Polícia Federal. O impeachment dele foi pedido, mas pela articulação maravilhosa da nossa Casa Legislativa, que tinha tudo para impeachment, ele não foi impeachmentado. E aí a gente veio com uma segunda onda de Covid. E essa segunda onda, gente, ela não começou agora. Ela já tinha notificação desde agosto. Os hospitais particulares, os médicos e os hospitais públicos já percebiam um aumento na quantidade de pacientes que apresentavam os sintomas do Covid. E, para piorar, os sintomas começaram a ser muito mais graves do que daquela primeira leva. Os sintomas começavam a aparecer de maneira mais gravosa a partir do 15º ao 20º dia. Então, isso começou a preocupar porque o vírus vinha de maneira mais agressiva e hoje, pelos estudos, já foi constatado que a nova cepa, ela além de ser mais agressiva, uma pessoa contaminada contamina 130 pessoas, porque o vírus está altamente
volátil para isso. Então, a gente tem este cenário narrado pelas secretarias desde o mês de agosto e nada foi feito. No mês de outubro, a situação começou a se agravar de uma maneira que o governo não conseguia mais esconder. E a gente veio aí, já para adiantar a situação, com um cenário caótico que foi, né, objeto de uma série de manifestações a partir do dia 23 de dezembro, quando houve, né, a ideia de que se fizesse um lockdown na véspera do Natal e que com isso vários comerciantes teriam prejuízo por conta dos carregamentos que tinham feito e pela falta de programação e estrutura de um plano de contingenciamento da crise da saúde, da crise da pandemia. O governador então faz esse ato, pratica esse ato e revoga esse ato. E ele revoga esse ato depois de ter tido ameaças de uma passeata na frente da sua residência e também de uma manifestação com queima de alguns objetos na frente da rede Calderaro de comunicação. Aí a coisa realmente degringolou, porque nós juntamos eleição, né, onde houve realmente uma rotatividade muito grande de pessoas, principalmente os cabos eleitorais, onde não houve fiscalização nenhuma, né? Os comícios, showmícios estavam proibidos, mas eu lembro de muitos pelos quais eu passei. Para completar, infelizmente, a nossa sociedade aqui em Manauara é uma sociedade muito alienada quanto à informação. Isso é uma crítica e eu faço essa crítica para mim também, porque muitas vezes eu lia notícias e acreditava que fossem verossímeis, mas não eram, né? E aí quando a gente vai constatar, a gente descobre que aquilo ali não é verdade. Então o que acontece? O vice-governador desapareceu. Ninguém se deu conta de onde ele está até agora. E eu me pergunto, como que uma pessoa está recebendo erário público e desaparece? Como que um governador, que tem um vice-governador, que foi eleito junto com ele, lá no meio da população, não cobra a participação e a responsabilidade dele em um momento tão crucial? Não é estranho isso para vocês? Para mim é. E aí começou, né, a nova onda, a terceira onda, a segunda, a gente já até se perdeu, que a gente não sabe quando é que começou e quando é que terminou, que ocasionou realmente o colapso. Aí você me pergunta, por que que houve o colapso real dessa vez, com falta de oxigênio e todas essas situações que todos vocês, infelizmente, abrem as redes sociais e veem todos os dias, toda hora e todo minuto? Por quê? Qual a diferença? A diferença é que o Estado, há mais de 5, 6 anos, trabalha com a saúde, resolvendo os problemas da saúde de maneira paliativa e não como um projeto. E isso é culpa nossa, como sociedade, porque nós não cobramos aquelas pessoas que estão sendo eleitas. Não interessa se o indivíduo que eu votei, não interessa se ele não foi eleito. Aquele que foi eleito me representa agora e eu tenho que cobrar, eu tenho que acompanhar. E a gente precisa criar essa cultura. A internet possibilitou a aproximação de muitos desses indivíduos que a gente só via em época de eleição. Porque agora tem Twitter, tem várias redes sociais que eles adoram aparecer para falar. Mas ela também criou um perigo, porque ela trouxe falsos heróis, ela trouxe a ideia de que as pessoas estão trabalhando, ela trouxe a ideia de que as pessoas estão ali pelo povo, e eu descobri, e é por isso que eu estou fazendo essa live, que não estão. Não estão. E eu tô falando isso aqui, eu tô dando a minha cara a tapa, mesmo depois de sofrer várias ameaças de tudo que é lugar, até de onde eu menos esperava, porque eu não aguento mais ser conivente com isso, porque eu tô me sentindo conivente com isso. E eu acho que todo mundo deveria se colocar no lugar de uma pessoa pobre, de uma pessoa que não tem recurso nem intelectual para pessoa deve se colocar no lugar de uma família que não tem para quem recorrer e que não consegue entrar nem no hospital para fazer o acompanhamento do paciente e saber se o tratamento está sendo feito.
Ontem eu recebi uma denúncia do hospital, que eu vou falar o hospital aqui porque realmente o João Lúcio está um caos. Se recusaram a reanimar um paciente porque ele tinha 60 anos. E porque era o horário de descanso das pessoas da saúde que realmente estão esgotadas. Estão esgotadas, vocês sabem por quê? Não é porque falta gente qualificada. É porque o Estado não está nem aí para fazer as contratações e organizar essas contratações da maneira devida. E aí eu vou contar para vocês por que nós estamos aqui. Porque a maior revolta que eu tenho nesse momento é que muita gente podia estar salva, sabem por quê? Porque nós temos um hospital campanha. Vocês sabem que hospital campanha é esse? Aquele que fica lá na Newton Lins. Eu estava esperando esse hospital desde o momento em que foi anunciado pelo governo federal. E eu acompanhei a contratação de vários agentes que estão lá ou deveriam estar trabalhando. Vocês sabem qual é o problema do hospital campanha, gente? Vamos começar pela própria finalidade do hospital campanha. O hospital campanha não se sabe se ele recebe pacientes diretamente ou se ele recebe encaminhamentos da UBS, dos outros hospitais que estão lotados, das 539 pessoas que estão na fila esperando UTI, como eu constatei hoje. Ninguém sabe. Nem os próprios funcionários. Aí tá bom, vamos lá. Nessas 3 semanas que era para o hospital ter começado a funcionar, não foi criada a UTI até o presente momento. Nós não conseguimos entrar lá. Nós não conseguimos imagens de lá de dentro. Mas nós conseguimos o depoimento de uma médica que disse que a UTI não está habilitada por falta de oxigênio, que a UTI não está habilitada por falta de insumos. E eu descobri hoje que, fora o repasse do governo federal, que desde aquela época do primeiro hospital campanha já tinha sido de 16 milhões de reais, e que eu tenho a prova que esse dinheiro não existe. Eu tenho a prova, eu tenho o print disso. Sabe o que aconteceu, gente? Os insumos que foram doados pelo governo federal e pela Justiça Federal, que doou também insumos, não sabe-se onde está. A gente não sabe o que aconteceu com o material da UTI. E aí, vocês sabem o que está acontecendo lá no hospital? Nada. Tem uma triagem, tem um ambulatório, que, diga-se de passagem, vocês sabem quem montou o ambulatório? Os próprios enfermeiros não mandaram um funcionário para instalar as camas. As pessoas tiveram que pegar e montar sozinhas para poder começar a funcionar o ambulatório. Agora você imagina a complexidade de instalar uma máquina que é utilizada dentro de uma UTI. A cama é diferente. Como que essas pessoas iam fazer isso? Me digam. Aí vamos para os fatos, porque ainda tem mais. Além disso, foi prometido no edital R$500 de alimentação por mês para essas pessoas. O contrato assinado por elas, gente, foi retirado os R$500. E quando os funcionários perguntaram, disseram que não existia os R$500. Mas isso está no site da Secretaria de Saúde. Isso está no site do Ministério da Saúde. Tanto o salário, o número de plantões, quanto o valor de R$500 de auxílio alimentação. Então, para onde foi esse auxílio alimentação, já que não está indo para as pessoas, para os trabalhadores? Vamos lá continuar. No dia de ontem, porque a gente não tá vivendo uma pandemia, então, assim, os hospitais estão maravilhosos, né, gente? Vocês estão vendo, todo mundo tá conseguindo ser atendido. Os funcionários, pela noite, foram dispensados de trabalhar. Podiam ir pra casa, porque não ia ter serviço. E sabe por que não tem serviço? Eu não sei. Eu não sei porque não me deixam entrar pra olhar. E aí é que vem a minha revolta. Eu tô desde quinta-feira mandando mensagem pro vereador Amon. Eu não obtive resposta. O vereador Amon tem um spam lá no Instagram dele. Eu respondi o Twitter dele.
O Twitter dele foi respondido por mim e até agora ele não marcou uma reunião comigo. Até agora ele não respondeu os meus questionamentos e ele podia, como funcionário público, como representante do povo, ir muito bem lá para fazer a vistoria e saber, constatar o que está acontecendo. E não foi. Aí eu liguei pro Capitão Carpe. O Capitão Carpe, muito tempo depois, me respondeu. Disse que ia tomar uma diligência hoje. Fiquei esperando. Nada. Nada. Eu mandei outra pergunta para ele de quando é que era a diligência e ele não me respondeu. Também entrei em contato com o Dr. Wilker Barreto, que se solidarizou no primeiro momento comigo. Falei com o jurídico dele, falei com ele. Ele disse que ia tomar providências, disse que inclusive ia no Ministério Público para denunciar. Mas hoje não me respondeu. Ele disse que ia hoje lá. Não me respondeu. Até agora. Nada. Nenhuma palavra. Marquei Joana Dark, Alessandra Campelo. Nenhuma me respondeu. Marcelo Ramos, que está inclusive habilitado como amicus curiae em um processo na Justiça Federal. Gente, ele vai ser amigo da corte para analisar. Deixa eu só confirmar qual é o processo que ele tá como amigo da corte. Tá, é a Ação Civil Pública das Vacinas. Ele tá lá como amicus curiae, né? Foi deferido ontem. Mas ele também não parece nem um pouco preocupado com a situação do hospital de campanha, que poderia estar salvando várias vidas e que a gente poderia saber para onde foram os 136 mil litros de oxigênio que foram doados para o Amazonas. Até agora não houve prestação de conta. Não houve apresentação de plano de contingenciamento de crise, a não ser o que a gente viu agora, que foi mais uma renovação de decreto, um decreto completamente doido, que ninguém sabe se pode sair, se não pode, se pode, se não pode, e para onde pode, né? Muito bem. E que um horário, vamos dizer, né, bem esdrúxulo, porque quanto mais reduzido o horário, maior a aglomeração de pessoas. Tanto que quando saiu uma notícia fake do decreto, domingo foi uma aglomeração de pessoas em vários supermercados aqui da cidade de Manaus. Acho que todos vocês viram, né? Bom, até agora não vi Saulo Viana, tá? Alguém colocou aqui. Josué Neto, não vi, também não sei por onde anda. E os outros vereadores, gente, eu não consegui contato. A não ser, e o único representante do povo que nos respondeu, e é por isso que atrasou a live, foi o deputado José Ricardo, que estava tentando marcar uma reunião comigo desde a semana passada, mas a gente teve o falecimento de um grande amigo que era o advogado dele, o Dr. Valim, e aí a gente conseguiu fazer a reunião hoje. Foi o único deputado que me atendeu. Foi o único deputado que me respondeu com uma medida efetiva que ele vai tomar. E se ele não tomar, obviamente que eu vou vir aqui dizer que ele não tomou e o que ele não fez. Eu não vou dizer o que ele falou que vai fazer, porque isso vai prejudicar os nossos planos mirabolantes. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês categoricamente. Não estamos parados. A comissão da OAB, da qual eu faço parte, ingressou sim com o comunicado para a Comissão Interamericana, que já foi respondido. O presidente da OAB, né, o Conselho Federal da OAB, ingressou com uma medida cautelar, que é como se fosse uma liminar pedindo urgência para a situação do plano de vacinação, da falta de plano de contingenciamento dessa crise, né? E nós temos feito denúncia no Ministério Público Federal e estamos também nos habilitando nos processos que estão tramitando para que a gente possa acompanhar e ser transparente quanto a todas as posturas que estão sendo tomadas. Eu estou recebendo vários ataques, estou recebendo várias, mas eu não vou me calar. E
Se eu conseguir, de alguma forma, e toda a equipe que está por trás disso, que eu não vou falar os nomes, porque as pessoas são colocadas em risco, e por isso que eu tô botando a minha carinha aqui, não é pra aparecer, não. É porque aí mira em mim, tá? Então é o seguinte, a gente não vai escalar. Acabou o Amazonas omisso. Acabou o meu Deus do céu. Vocês entenderam? Acabou essa oligarquia de poder. Não acreditem em falsos heróis. Não acreditem em pessoas que ficam mandando ofício. Ofício é um documento, ok, oficial, que tem que ser enviado. Mas uma vez que ele não é respondido no prazo de 48 horas, tem que ser tomada uma medida. Não acreditem em instituições que mandam recomendação. Quem tem a obrigação de litigar pelos vulneráveis, pelas pessoas fiscalizando, tem que fazer o que tem. Se fez concurso para isso. Então, acabou. Quem for responsável vai pagar. E não me interessa aqui se é meu amigo ou não é. Não me interessa se é uma pessoa que eu conheço ou não conheça. Quem tiver feito coisas erradas vai ter que responder por isso de uma vez por todas. Mas antes disso, a gente vai cuidar de salvar a população de alguma forma. A gente vai. E agora o nosso ataque é para o Hospital Campanha. Então, galera aí que tá bizuiando o Hospital Campanha, corram para montar a UTI. Tem até a noite, ó, para montar, né? Mas corram para montar e botar também transferidos para lá. Porque se chegar lá e a UTI tiver muito bonitinha, muito arrumadinha, né? A gente vai ver, tá? Então, eu espero que vocês todos que tenham assistido essa live se comovam e façam alguma coisa. Façam, gente, não tenham medo. Não tenham medo, não tenham. Tem muita gente trabalhando, tem muita gente que quer salvar vidas. A gente viu o quanto de solidariedade teve aqui. Mas esses agentes públicos aí que eu citei, eles não fizeram nada. Não fizeram nada, tá? Então, cobrem. Nesme Aziz também, esqueci de falar, que agora assumiu, né? Então, cadê esse povo? Como é que eu tenho apresentadores, humoristas que conseguem diligenciar uma quantidade enorme de oxigênio, um prazo recorde, e eu não tenho um deputado, um desembargador? Teve desembargador que doou 50 mil reais para campanha eleitoral. O cara não tem 50 mil agora para doar para comprar oxigênio? Muito interessante, né? Cuidado, gente. Cuidado com quem vocês confiam. Cuidado com as informações que são passadas e como elas são passadas. A mídia, ela é sedutora demais. A gente, vocês já devem saber, eles vendem o que eles querem que a gente compre. Não seja mais uma vaca de presépio. Não seja mais uma propagadora de fake news. Eu retifiquei quando eu errei informações. Vou continuar retificando todas as informações erradas que eu publicar e postar. E eu tenho, pelo menos, tentado fazer isso de uma maneira que a gente possa trazer transparência. Então, eu queria muito que vocês cobrassem todos. Se cada um daqui que tem 51... Se cada um daqui fosse cobrar um vereador e um deputado estadual e um deputado federal, pronto, estava resolvido o problema. Então, eu queria muito contar com o apoio de vocês. A gente vai tentar fazer as coisas com a maior transparência possível, pelo GECID, pelas clínicas de direitos humanos do Brasil e do mundo que estão nos apoiando. E eu quero contar com vocês nessa jornada. Por favor, vamos apoiar aqueles que precisam de apoio. E vamos fiscalizar. É isso que a gente precisa fazer. Mas acima de tudo, gente, agora é hora de a gente cobrar os nossos hospitais, os nossos oxigênios, os nossos enfermeiros, médicos, insumos, tudo que foi tirado e roubado desse estado. Já chega, tá? Então, eu queria agradecer. Eu tô muito pé da vida, eu tô muito chateada. Quem me conhece sabe como eu tô estressada nesses últimos tempos, então desculpem o ar irônico, o tom agressivo, mas é porque eu não aguento mais perder amigos e ver pessoas perdendo famílias inteiras. Tá, gente? É isso. Obrigada e boa sorte. E pra quem tá com parente internado, que Deus ou o que você acredite possa te tirar dessa situação, porque o Estado, ele não tá muito aí, não.
Até mais. Obrigada.